Palavra do Senhor nesta noite. Aleluia. Graças a Deus. Obrigado, Senhor Jesus. Amém, boa noite com Jesus. É um privilégio nós estarmos no posto do nosso dever. A gente olha para o nosso corpo, como Paulo, apóstolo, olhou em 1 Coríntios 12. Um membro depende do outro. E todos nós formamos esse corpo. Amém? Então, o corpo não pode falar, eu não preciso do dedo mindinho, né? Às vezes ele serve para coçar a cabeça até a orelha, né? Então, até os membros de desonra são os que mais devem ser honrados. Então, sem esses membros não forma o corpo. E nós estamos felizes de sermos o corpo de Cristo. Hoje, amém? Somos o corpo de Cristo na terra. Deus abençoe a todos, irmão Jeremias, família, esposa, filha, filhos. E todos nós, né? Sejamos ajudados nessa noite. A oração, quem que pediu aquela oração pela mãe? Foi o irmão Amós? Foi? Foi uma oração... Ah, tá bom. Aí o irmão Wesley veio aqui e falou, irmão Amós mandou pedir oração pelo pastor. E eu senti algo tão diferente naquela oração. Através de um pedido puro, santo, Deus honrou e a irmã está aí bem, né, irmã? A irmã está bem. Eu senti algo diferente quando o irmão Wesley veio e pediu, falou que a pedido do irmão Amós orasse por sua mãe. E ela está aqui conosco. Deus seja louvado. Amém. Nós vamos ler a palavra. O irmão Amós vai cantar conosco há 2000 anos atrás. Mas se tivesse, como nós falamos agora, né? Aquele 2000 anos atrás está aqui agora. É um corpo noivo, né? Ele é o mesmo, vamos dizer, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. 1 Coríntios 12, verso 27. Primeiros Coríntios 12,
verso 27, versículo 27. A palavra diz: ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Vamos ler juntos? Com confiança, com fé, com segurança. Você está lendo aquilo que você é. A palavra está dizendo o que você é. Vamos dizer: ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Amém. Sabe o que é particular? Vem cá, irmão Wesley, vem cá. Chega aqui, irmão Bruno, ali. Fica mais ali. Aí eu estou conversando com o Wesley, tratando um assunto com ele, em particular. É só eu e ele. É só Cristo e a noiva. Amém. Tem um ditado aí, quando está dois conversando, pode sentar, irmão. Está dois conversando, aí chega, é particular. A pessoa fala: não, então não me interessa. Esses que gostam de saber da vida dos outros, né? Se fosse particular, me interessaria. Esse assunto nosso, Cristo, é particular, amém? É só a noiva, você e ele. Senhor Deus, nós cremos nisso, ó Pai, como esposo e esposa, como sendo um, nós o representamos na terra. Por isso nós podemos dizer: Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Que nós possamos ser revelados do que nós somos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Vem, irmão Amós, cantar. Tem microfone? Se não tem, ele canta aqui mesmo. Vem aqui mesmo. Nós vamos cantar juntos. Vamos cantar então. Vai lá. Que nota que é? Ré. Ré? Sabe que é a nota. Deus abençoe os irmãos. Trago saudação ao pastor Isaías e para o pastor Daniel. Amém. E toda a igreja de Jaboticabal. Amém. De Uberlândia, transmite um abraço fraternal para a igreja de Jaboticabal. Amém. Há 2000 anos em Jerusalém apareceu um pregador, sua imagem transmite a luz, e o povo chamava Jesus. E vamos todos cantar, louvar ao Deus Criador e agradecer ao meu bom Jesus por ser nosso Salvador. Vilas, montanhas e campos, multidão
e a nele buscar o perdão e a paz infinita que o teu Pai o mandou ensinar. E vamos todos cantar, louvar ao Deus Criador e agradecer ao meu bom Jesus por ser nosso Salvador, por Judas foi ele traído e a Pilatos levado Jesus. Qual foi seu crime? Ninguém respondia. Mesmo assim, o pregaram na cruz. E vamos todos cantar, louvar ao Deus Criador e agradecer ao meu bom Jesus por ser nosso Salvador. E vamos todos cantar, louvar a Deus Criador e agradecer ao meu bom Jesus por ser nosso Salvador. Eu queria ler uma escritura. Primeiro, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Senhor Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e em ti confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo de suas asas estarás seguro. A tua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem sete que voe de dia, nem mortandade que ande na escuridão. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à sua direita, mas tu não serás atingido, porque somente com seus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, a minha habitação, e em ti confiarei.
Essa escritura é para o senhor. Amém. Deus te abençoe. Amém. Ele já teve a participação dele. Muito boa. Amém. Glória a Deus. Eu também, vocês sabem, né, que eu vejo nessas pessoas algo muito grande. Vocês têm observado o pastor Joaquim também, com essas pessoas especiais. Eu de muito tempo, que me conheço como cristão, e eu vejo nessas pessoas algo especial. Muito bem. Algo me veio esta tarde, e eu creio que é algo do Espírito Santo. Quanto mais você se aproxima da verdade, preste atenção, todos vocês, quanto mais você se aproximar da verdade, mais difícil será o seu caminho. A verdade é Deus. A palavra é Deus. Quanto mais você se aproximar dela e ver como ela é, ter a revelação do que Deus é, mais o seu caminho será difícil. Assim foi com todos que uma vez já viram, que tiveram a revelação de Cristo. O que é Cristo? Cristo é Deus em carne. Essas pessoas sofreram um dano tremendo. Por isso que a pirâmide, ela vai afinando. E essa pedra de coroa é para um povo especial. A irmã Brana diz que a pirâmide, ela fala do corpo de Cristo na terra. Começa muitos, mas vai se estreitando. À medida que você vai mais aproximando de Deus, mais estreito se torna. Vocês sabem onde que está Deus ali? Na pirâmide? A pedra de coroa. É o amor. É o Espírito Santo. Isso é Deus, que vem e desce sobre o corpo que é você. Então, à medida que você aproximar, mais estreito, mais difícil será seu caminho. O irmão Brana disse que às vezes muitos se enganam, pensam que o caminho dos céus é um caminho de mares de rosa, que não tem problemas, que não teremos problema. Pelo contrário, quanto mais você aproximar de Deus, mais o inimigo lutará contra você. Esteja certo disso. Irmão Brana, nessa mensagem, nesses minutos que nós ouvimos, a mensagem enganada, uma igreja enganada pelo mundo. Eu não marquei ali o parágrafo, mas já é conhecido de todos. Irmão Brana dizendo: ó tabernáculo Brana. Ele chamando o tabernáculo, quer dizer, esse povo que diz crer na mensagem precursora da segunda vinda de Jesus, e ele dizendo que o próprio tabernáculo estava com medo de receber o Espírito Santo.
Porque o de ter o novo nascimento. Novo nascimento. E ele diz que o novo nascimento é um ato sujo. Vocês escutaram isso? Ninguém entende isso daí. Os religiosos até escandalizam com isso no nosso meio. Se você não tiver a revelação, você se escandaliza. Como pode ser um ato sujo? Ele faz uma comparação com uma batata, semente. E quando você lança ela à terra, ou qualquer semente, para ela nascer, ela tem que morrer, apodrecer. E o que, na verdade, nós estamos precisando é apodrecer para as nossas naturezas, morrer para nós mesmos e nascermos da natureza de Cristo. Ele é um ato sujo nesse sentido, morte. E uma semente, ela só nasce de novo se morrer. Você joga a semente na terra e você não vai ter ali um pé de milho se aquele milho, semente, não morrer. É verdade ou não é? Vocês fizeram experiência, as crianças na escola com caroço de feijão, no algodão, molhado, põe uma semente. Hoje não faz mais nada, sei lá se faz ou faz, né? Antigamente a molecada fazia. Era interessante aquilo. Um pires com algodão úmido e uma semente ali. E umedecendo, daqui a pouco aquele grão apodrecia e vinha uma nova vida ali. Mombrana diz na mensagem, o nascer do sol, parágrafo 54, eu temo que somos muitos os que estamos guiando as pessoas a Cristo hoje em dia, as estamos guiando a alguma igreja ou alguma teoria. Ele falando de pastores que guia. Guia é aquele líder. Por isso Jesus disse que um cego guiando o cego. Já pensou um cego guia para guiar você? Quem queria ser guiado aqui por um cego? Cego guiando cego, ambos cairão no buraco. E o profeta diz, eu temo que somos muitos os que não estamos guiando as pessoas a Cristo hoje em dia. As estamos guiando a alguma igreja ou alguma teoria. As igrejas estão cheias como nunca. Você sabe que à medida que vai chegando o fim, o povo busca a Deus mesmo, mas busca por uma teoria, com medo do inferno. Você não está aqui, quem está aqui com medo do inferno? Nós não estamos aqui com medo do inferno. Nós estamos aqui porque nós somos do céu. Não é isso? Mas temos que guiá-las a Cristo. E Ele é o único, sim. Ele é o único que tem vida. Aquele que tem o Filho tem a vida. E se a vida de um homem que tem morrido, eu sempre tenho falado, vocês veem que quando o seu pastor fala alguma coisa, tem sentido. Se você crê que ele é um líder que está te levando na palavra. Se você crê. Alguém se lembra aqui que eu já disse, se o espírito do meu pai estivesse, ele já se foi, já partiu. Fez 18 anos esse ano. E o espírito do meu pai voltasse para mim, sobre mim,
quem vocês estariam vendo? Irmão Nelson. O espírito dele está em mim, voltou para mim. Então vocês estariam vendo o irmão Nelson, porque o espírito não é a vida. Quem concorda que é a vida aqui? Hã? É a vida. Se o espírito sai do corpo, o corpo é morto, disse Jesus. Então eu já disse isso várias vezes. Agora vem o profeta confirmando isso. É que a gente lê, fala, mas fala baseado naquilo que leu. O irmão Brana diz: aquele que tem um filho tem a vida. E se a vida de um homem que tem morrido é a vida que circula através de você, então você viverá a mesma vida que ele viveu. Aleluia. Você crê que a vida de Jesus Cristo está em você? Então quem é você? Quando nós somos batizados através do nosso arrependimento, né? A criança, quando nascia, nós já ouvimos isso. Aí chamava os padrinhos para dar o nome e batizar a criança. Quando nós arrependemos dos nossos pecados e nós nascemos de novo, nós recebemos esse nome. Vamos dizer, Senhor Jesus Cristo. Porque a vida dele está em você. Então você viverá a mesma vida que ele viveu. Se o sangue de um homem é de certo tipo e você toma o sangue desse homem e o injeta em outro, então este outro homem chega a ter o mesmo tipo de sangue. E se o espírito que vive em você está morto, esse espírito nosso moribundo, e nos faz inclinar para o pecado, que Paulo diz em Romanos 7. Quem crê que Paulo em Romanos 7 tinha o Espírito Santo? Vocês creem? Todos creem? Ele tinha o Espírito Santo. E ele disse ali, miserável homem que sou, porque ele estava falando da natureza humana, desse espírito, que é a natureza da carne. E o profeta diz, então, se o espírito que vive em você está morto, e você é ungido com a vida que estava em Cristo, e tal vida que encontra em você, é tal vida que encontra em você. Romanos 8:11 nos diz, e se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. Amém? Se o Espírito de Cristo habita em vós, aquele que ressuscitou dos mortos, também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. Com essa mesma vida, o profeta diz, com os mesmos poderes e os mesmos benefícios. Presta atenção. Vou repetir, é bom. Com essa mesma vida que está em você, você crê? Os mesmos poderes, Ele não falou, haja e houve. Ele não criou, ele não expulsou o demônio, ele não ressuscitou mortos. Esse mesmo poder estava em quem? Nessa era que nós vivemos. Tem um homem, exemplo? William Marvel Brana. Por quê? Porque esse mesmo Espírito estava nesse profeta. Você crê que ele pode estar em você? Com essa mesma vida, com os mesmos poderes, os mesmos benefícios que ele teve aqui na terra, lhe havendo sido dado por Deus, ele redime a você,
sendo você uma semente conhecida previamente por Deus, cujo nome foi posto no livro da vida do Cordeiro. Aleluia! Quando você nasce, lá na sua cidade tem um livro lá. No ano 11 de setembro, foi essa semana, do ano de 1967, eu nascia do ventre de minha mãe, né? Mas aquilo que está dentro de mim, ele veio da eternidade. Aleluia. Os nossos nomes já estavam escritos no livro da vida do Cordeiro, antes da fundação, desde antes da fundação do mundo. E aquela luz do Evangelho da ressurreição é a confirmação da palavra. Como sabemos que ele foi o Cristo? Como conhecerei a mensagem da hora? Como você vai conhecer a mensagem da hora? Deus vindica o que tem prometido e o que tem dito. E esta é a identificação de que nós somos beneficiários, juntamente com ele, na ressurreição. Ele prova o que tem dito. E o que ele prometeu fazer em Cristo, o provou na ressurreição. Ele provou o que prometeu fazer nos dias de Moisés. Ele provou o que prometeu fazer nos dias de Enoque. Ele se provou a si mesmo nos dias dos apóstolos. E agora, neste dia, aleluia, ele prova o que tem dito, porque esses são parte daquela semente, aleluia, que estava representada no livro da vida, a qual ele veio redimir de novo para Deus. Oh, que mensagem, aleluia, oh, que mensagem. Você já veio da eternidade, ele te viu lá, porque você estava nele. Agora, nós vamos aqui na mensagem Restauração da Árvore Noiva. Eu achei muito interessante isso. Preste atenção nisso. Nós lemos aqui em 1 Coríntios 12, verso 27, Paulo dizendo: ora, vós sois o corpo de Cristo, e seus membros em particular. Então, esse particular é a esposa e o esposo. É você representando Deus na terra. Porque o casamento, na ausência do marido, a esposa representa o marido. Por exemplo, aquelas viúvas no antigo, lá nos dias dos apostólicos, de Paulo, ela era considerada, uma vez que ela fosse com mais de 60 anos, 1 Timóteo 5, se não me falha a memória, e tivesse casado uma só vez, elas eram honradas. E elas serviam, essas irmãs viúvas, com mais de 60 anos, mulheres idôneas, cristãs, elas eram exemplos. E elas serviam de conselheiras para aquelas levianas. Porque Paulo diz que ela honrou a sua fé do seu casamento, do seu primeiro casamento. Foi o único casamento que ela teve. Ela honrou aquilo. Significa que seu marido foi, mas ela não casou com outro.
e ela representava ele. Vocês têm essa experiência, que quando você chega numa viúva, uma idônea cristã, ela representa, na ausência do seu marido, ela o representa. Isso deve descer em nós, em nossa alma, que nós representamos Cristo na terra. Embora nós não somos viúvos, porque o Espírito dele é o que habita em nós. Amém? É o Espírito dele. E já aprendemos, se o Espírito de um homem, ele vem sobre você, se o Espírito de Deus está em você, então é ele vivendo através de você. Olha que coisa interessante, isso é bom. Ilustra muito. Irmão Brana foi em Roma. Eu fui em uma igreja em Roma, lá onde todos esses sacerdotes haviam morrido. Todos os sacerdotes daquela igreja romana que morria, eles sepultavam embaixo, lá do porão. E tinha um jardim lá embaixo, algo assim, e eles sepultavam. Eles o colocavam no jardim, de bem lá embaixo, e esperavam a carne sair de seus ossos, e eles desenterravam os ossos. E quando o camarada apodrecia, né, só ficava a caveira do sacerdote. Eles desenterravam e acendiam luzes e colocavam as caveiras ao redor, naqueles jardins lá embaixo, e as pessoas ali esfregavam aquelas caveiras para receberem bênção. Olha o que o diabo, olha que um sistema cego, porque o diabo, ele tenta imitar a Deus, mas ele é cego, não é isso? Ele não tem a revelação, mas ele é um personificador. Personificar. Você sabe o que é personificar? É imitar o personagem, ele transfigurar a figura, ele se apresenta como Cristo. Mas por isso que ele é um falso profeta, ele é anticristo, porque ele não tem a revelação. Você vê que Caim não tinha revelação. Se você tiver a revelação, pode ter certeza, nada está escondido aos seus olhos. Por exemplo, os olhos naturais, todos estão vendo, não estão? Se houvesse alguém cego aqui, não viria, não ia ver. Mas todos podem ver, porque todos são revelados fisicamente. Você tem olhos naturais. Você só pode ver a Deus se você tiver a revelação de Deus. E o diabo, ele personifica. E o profeta diz, porque ele tenta imitar. Mas imitar. Mas ele não consegue ser igual. Tem muitas imitações, mas não é igual.
E o profeta diz que eles esfregavam aquelas caveiras para receberem bênção. As caveiras já estão até brancas e gastas. Caveira, só ossada, já estão gastas, brancas e gastas. Quando você entra na Catedral de São Pedro ali, um pé de Pedro, como eles alegam ser, que não é verdade, e fizeram uma estátua ali de Pedro, e está ali uma estátua que já foi gasta por beijos 9 ou 10 vezes diferentes. Já gastou 9 a 10 vezes, o irmão Brana diz, o pé da estátua de Pedro, de tanto beijar. O povo chega ali e beija. Tiveram que moldar outro pé diferente ali. Eles vão lá, molda de novo. O diabo é cego demais, ele quer morar numa caveira. Você acha que Deus mora numa caveira ou em corpo de carne? Você crê que ele mora em você? Ele quer morar numa caveira, numa estátua. Olha quanta estátua que ela criou. E o povo vai lá, adora as estátuas, não tem boca, mas não fala, olho, mas não vê, nariz, mas não cheira. E o diabo faz as pessoas adorar isso. E tiveram que moldar o outro pé diferente ali, de Pedro. Que bobagem! Superstições. Isto é tudo que há credos de doutrinas feitas por homens. Deus enviou o Espírito Santo. Aleluia. Você crê nisso? A vida de Deus. Você crê nisso? Que o Espírito Santo é a vida de Deus? Para estar em você. Aí sim, aí eu posso dar um beijo em você, um ósculo santo. Eu estou beijando Cristo. Aleluia. Porque se o Espírito Santo está nele, é Cristo em vós, a esperança da glória. Então você está palpando carne e osso de Cristo. Não sou mais eu, mas é Cristo que vive em mim. Então você pode abraçar Cristo, beijar Cristo, lavar os pés de Cristo. Quando nós estamos lavando os pés, nós estamos lavando. Por isso que Jesus disse que aquele que não fizer não tem parte comigo. Por isso que Pedro recusou, não queria lavar os pés dele. Ó, se você não fizer, você não tem parte comigo. E logo Pedro falou, então lava os pés, a cabeça. Pode lavar tudo. Mas Jesus falou, não, Pedro, só os pés. Demais tudo está limpo. Ora, mas nem todos vós estáis limpos. Porque há entre vós alguém que há de me trair. Há um entre vós que há de me trair. Por isso nem todos estáis limpos. Então, quando o Espírito Santo está em você, você é uma pessoa limpa. Você é limpo. Porque o sangue de Jesus limpa e purifica de todo pecado. O sacrifício de Jesus não foi pela metade. O problema é que nós olhamos mais para o que somos e deixamos de olhar para o que Deus é em nós. Quando nós olhamos para o que somos, logo nós determinamos, miserável homem que sou. Mas quando nós olhamos para o que Deus é, aí você diz, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, Deus em você, e você o representa. E o profeta diz, isto é tudo que há credos, doutrinas feitas por homens. Deus enviou o Espírito Santo, a vida de Deus, para estar em você, não em uma estátua.
não em uma estátua, mas em você. As pessoas dizem santas estátuas. Santas estátuas. Eu posso olhar para você e dizer santas mulheres. Vocês aceitam isso? Em Cristo, santos homens. Se o diabo faz as pessoas olhar para as estátuas e dizer santas estátuas, qual a dificuldade de você olhar para o seu irmão, para a sua irmã e ver o que está dentro desse corpo moribundo? O problema é que nós olhamos para o lado de fora. Uns diziam ele é Jeremias, ele é João Batista, ele é um dos profetas que ressuscitou. E tu, Pedro? Aí ele se voltou para a sua igreja, para o seu corpo, e disse: vós, quem dizeis que eu sou? E Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus disse: sobre esta pedra eu vou edificar a minha igreja, e as portas do inferno não vai prevalecer sobre ela. Foi sobre Pedro? Ou sobre a revelação? Sobre a revelação. Então Pedro viu quem ele era realmente. Ele olhou atrás daquele corpo que comia, bebia, que tinha que tomar banho, tinha dor de cabeça, tinha problemas. Jesus era cercado de problemas. Depois nós não queremos ter problema. Ele foi tentado em tudo. Só que tem uma coisa: sem pecar. Mas Pedro olhou além do véu e falou: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Significar que Deus estava vivendo nele. Emanuel, Deus conosco. Deus em carne. Agora, o diabo faz as pessoas olhar para as estátuas e dizer santas estátuas. As pessoas dizem santas estátuas. Não há nenhuma estátua santa. Você é a estátua santa de Deus. Aleluia! Você é a estátua santa de Deus. Assim diz a Bíblia. Isto é correto. Um corpo tu me preparaste. Então ele precisa desse corpo para que ele possa habitar. E Paulo diz que nós somos templos do Espírito Santo. Na mensagem Amnésia Espiritual, parágrafo 47, o profeta diz: agora, para ser um verdadeiro cristão, você tem que ser do mesmo modo. Tem uma irmã que leu numa revista, eu creio que ela não está aqui, né? Ela está aqui. Ela leu numa revista católica assim: ser um cristão hoje é ser um novo Cristo. Preste atenção nisso daí. É assim, irmã Edna? É assim? Um outro Cristo. Ainda dá mais profundidade. Ser cristão é ser um outro Cristo. Pensa um pouco nisso. Por que eles eram chamados de cristão? Porque eles eram outros Cristo. Eles representavam Cristo. E agora, para ser um verdadeiro cristão, você tem que ser do mesmo modo. O problema é que nós não queremos. O irmão Brana disse: nós temos o tabernáculo, ó tabernáculo Brana. Eu sinto que vocês estão com medo do novo nascimento. Porque ser um outro Cristo não é fácil.
Vai estreitar mais o nosso caminho. Você vai ser colocado na cruz. O irmão Branham não pregou uma mensagem, crucificaram a Jesus novamente? Vocês conhecem essa mensagem? Eu acuso essa geração por crucificarem a Cristo novamente. Agora, para ser um verdadeiro cristão, você tem que ser do mesmo modo. Não queira você se esquecer isto. Tudo que ele foi, estou identificado com ele. Estou identificado com ele. Vem cá, irmão Gustavo. Aí, você viu o irmão Gustavo? Eu não estou aqui na cidade. E aí, você viu o irmão Gustavo e você fala, o irmão Gustavo identifica com o pastor. Alguma coisa ele está identificando. Quem está vendo ele está vendo o pastor. Obrigado. O sistema religioso, o irmão Branham diz, cada sistema tem um espírito. Você já percebeu que você conhece as pessoas, da onde que ela é, pelo espírito dela, a feição dela? Você tem esse discernimento? Logo que você fala que é Jeová, aquele é da congregação, aquele é da... E Cristo é a mesma coisa. Você identifica a pessoa como cristão, porque algo nela está identificando Cristo. Tudo que ele foi, estou identificado com ele. Estou identificado com ele. Observe. E ele está em mim. E eu nele. Observem. Então, cada cristão é um genuíno, verdadeiro cristão. Cristão estava com ele. Quando as estrelas da manhã cantaram juntas, olha que profundo, na eternidade. E os filhos de Deus gritaram de alegria. Antes da fundação do mundo, nós estávamos identificados no estado imortal com Deus há 10 milhões de anos. Você sabe o que é 10 milhões de anos? Voltar para trás, nós estamos criança, cadê as crianças? O Davi, que ano que nós estamos? Vamos ver. Depois de Cristo. Do ano 2000 e quê? Aí. Depois de Cristo. E essa contagem não é exata, não é a certa. Mas nós estamos vivendo no 6º dia. Porque o 7º dia será o descanso nosso, o milênio. Então, olha quanto tempo o homem já está na Terra. 6.000 anos, né? Agora imagina 10 milhões de anos atrás. 10 milhões de anos. 6.000 para 10 milhões de anos antes do mundo ser formado, antes do mundo ser formado, eu estava lá atrás com ele. Se eu tenho vida eterna, eu estava ali com ele. Eu fui identificado com ele quando as estrelas da manhã cantaram. E os filhos de Deus gritaram de alegria. Eu estava com ele quando ele chamou Abraão com a idade de 65 anos. Sua esposa, ele tendo 65, ele disse que eles teriam um bebê.
Eu estava com ele quando ele tomou sua posição, pelo assim diz o Senhor. Eu vou ter um bebê. Você pode dizer, eu vou ser transformado. Esse corpo que você olha para ele não dá nada, não quer aceitar como o corpo de Cristo. Mas olhe para você e diz, eu vou ser transformado. Eu vou ser arrebatado. Eu vou ressuscitar. Se nós não crer assim, estamos perdendo nosso tempo. Não cremos na promessa do qual nosso pai Abraão creu pela fé, olhando para as coisas que não eram como se fossem. A fé vai muito além dos olhos naturais. Os naturais não discernem as coisas espirituais. Você já pensou se Abraão olhasse para o que ele era? E Sara, eles nunca creriam na promessa. Mas eles olhou para as coisas impossíveis, como se elas fossem. E nós também temos que olhar, desafiar o diabo. O diabo está tentando levar você para olhar como os católicos estão para uma estátua, para um monte de ossos. E eles adoram muito mais do que nós adoramos um Deus vivo. As igrejas estão cheias, procissão com andor na rua. Uma estátua que não fala, que não vê, que não ouve. E nós temos um Deus vivo morando em você, que ouve as suas orações. Nós nunca tivemos um tempo palavra falada, está em secreto e nós não estamos observando. Milagres acontecer, coisas espantosas no nosso meio. Mas nós não estamos observando Deus agir e atuar, porque nós estamos incrédulos. Mas Deus sempre fez isso. Quantos livramentos, quantas curas. E você falou, agora é meu fim, estou morto, não volto mais para casa vivo. E você está aí são e sadio. Aleluia. Nós temos que crer nesse Deus vivo, gente. Deus em carne hoje. E Abraão, eu estava com ele quando ele tomou sua posição. Pelo assim diz o Senhor, eu vou ter o bebê. Eu estava com ele. Cada cristão estava com ele. Eu estava com ele quando vieram suas tentações. Por isso que vem tentações contra nós. Quanto mais você vai vendo sendo revelado, aí que o diabo se levanta. Deus me falou essa semana comigo. Não desanime. Prossiga. Porque é quando você começa a ver que o diabo se levanta contra você. Ai de nós, se nós não vermos quem nós somos na terra. Estamos perdidos. Não vamos no arrebatamento. Aquela mocinha lá da roça de Chicago, da fazenda, ela sabia que ela era parte daquele noivo. Por isso ela preparou sua mala, sua vida. E ela contava cada dia da sua volta. Mas nós estamos assim com o mundo. Nós nem sabemos quem nós é. Nós nem sabemos se temos a promessa da vinda dele. Estamos vivendo para o mundo. Pelo mundo, é hora de nós acordar. E cada dia que passava, ela falava, um dia a menos. E as outras zombando dela. Você está louca, maluca. E ela só ajeitando o vestido dela. 12 meses. Passou um mês, 11 meses. 10 meses. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Está mais perto dele chegar. E ela foi
A expectativa aumentando. 30 dias, 29, 20, 10, 5, 3, 2, 1. Hoje ele virá. Sabe por quê? Só ela tinha em particular a promessa dele. Aleluia! As outras não sabiam. As outras não sabiam. Elas estavam curiosas para saber, mas a noiva sabia que ele no tal dia ele viria buscá-la. Ela era pobre, ela não tinha nada, eu não tinha nada. Eu era um pobre, um aleijado, um cego, e os bons não quiseram ir para a ceia, mas ele me convidou e eu aceitei, e eu estou aqui. Eu quero ir para a ceia das bodas do Cordeiro. Você também quer ir? Aleluia! Então, hoje ele vem, e ela zombava. Ela viveu em função da sua vinda. E nós, às vezes, parece... nem sabe se ele prometeu e nem sabe quem nós somos. Agora, se você souber que você é a noiva dele, você vai esperar ele. Amém? Que a noiva espera. A noiva não vê o dia do casamento. E o noivo também. Porque eles se amam. Aleluia. Você ama esse Jesus? Porque ele nos amou. Deus amou o mundo inteiro, que enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E ela zombando, e ela pegou a malinha dela, foi lá para frente da sacada da casa. Ficou lá na sacada. As casas antigas tinham uma sacada assim, casa de fazenda. E com a mala vestida de noiva. E lá veio uma poeirinha, levantou. É ele. E elas falam: não, você está louca. Aquilo lá é normal, isso daí é fenômeno, é alguma coisa. É ele. E cada vez mais a carruagem vinha. E elas desacreditando, e ela falando: é ele. E quando ela aproximou, ele desceu, e ela saiu ao encontro dele nas nuvens. Pegou ela pelas suas mãos, colocou na sua carruagem de fogo. E vamos para as bodas. Aleluia! Vamos para as bodas. Como Elias foi, nós iremos também para as bodas do Cordeiro. Aleluia! E o profeta diz: eu estava com ele quando vieram suas tentações. É o que não vai faltar. Quanto mais luz você tiver do que você é. Pode escrever isso. Aí que o diabo vai levantar contra você. Eu estava com ele quando ele subiu no cume do monte para oferecer Isaque. Olha que fé. Eu estava com ele quando o carneiro apareceu. Aleluia. Deus providenciou um carneiro no lugar do seu filho Isaque. Grande era a fé de Abraão. Aleluia, que ofereceu seu próprio filho. Era o filho da promessa. Jesus Cristo é o filho da promessa para você. Creia nisso. Tem tanta coisa aqui que nós ia navegar agora na mensagem: Cristo é o mistério de Deus revelado. Ei, que coisa boa isso. Os 3 propósitos de Deus. Deus se revelar, quem sabe? Em Cristo. Esse era o primeiro propósito. Deus ser revelado em Cristo. Vem cá, irmão Gustavo. Eu vou fazer tipo. Era Jesus. Irmão Gustavo era 2000 anos atrás, ele era Jesus. Deus, primeiro propósito de Deus era se manifestar em Cristo. Quem olhava aquele menino ali, aquele adolescente, estava vendo Jesus, irmão Gustavo. Mas ele era a manifestação de Deus.
Quem vê a mim, vê o Pai. Eu estou com o Pai, e o Pai está em mim. As obras que eu faço, não faço de mim mesmo, mas é o Pai que está em mim, que faz as obras. 2000 anos atrás, era o propósito de Deus manifestar em Cristo. Segundo propósito, quem sabe? Deus manifestar na igreja. Agora Ele está manifesto em você. E o terceiro, no reino restaurado, nas bodas do Cordeiro. Amém? Esse era o segredo, o mistério de Deus. Esse é o mistério da piedade. Deus vivendo em carne humana. Deus encarnado hoje. E fizeram uma pergunta do que eu li. Mensagens que está nas minhas mãos. Dentre essas 1000 e tantas mensagens que o irmão Brana pregou. E eu li muito poucas mensagens. Dentre essas, nós temos aqui uma pergunta que fizeram ao irmão Brana, na mensagem Perguntas e Respostas sobre os selos. Pergunta 21. É a noiva de Cristo e o corpo de Cristo mesmo? Eu vou ler, depois vou ler essa segunda pergunta, que é a mesma. Sim, senhor. Eu vou ler a pergunta. Presta atenção. É a noiva de Cristo, que é você, e o corpo de Cristo mesmo? Sim, senhor. Vem. Agora veja. Eu não quero começar nisso, porque eu tenho que pregar um sermão sobre isto. Veja, mas eu não quero fazer isto, porém eu quero lhe mostrar quando Deus deu a Adão a sua noiva, tirada do seu lado, ele disse: ela é carne de minha carne e ossos dos meus ossos. É isto correto? Vocês lêem lá em Gênesis 2, 27, 22, por aí. Vocês lêem lá, Gênesis 2. Que a Eva foi tirada de Adão. Ela era carne da carne e ossos dos ossos. Quando Deus deu a Cristo sua noiva, o Espírito deu a carne, a noiva. E ele foi transpassado do lado debaixo de seu coração. E água e sangue e Espírito saíram. E aquilo se tornou carne da sua carne e ossos dos seus ossos. Nós somos carne e ossos. A noiva será carne e ossos de Cristo. Exatamente. Eles são. Essa é a noiva de Cristo. Aleluia. Por que o casamento, os dois se tornam um? Eu quero uma resposta rápida. Eu já falei e eu quero ver se vocês estão gravando. Por que o casamento, os dois se tornam um? Qual é a resposta? É que na ausência do marido, a esposa o representa. Ela o representa, como tipo. Ela representa ele. Ela é carne dele. Ela é carne dele, sim senhora. Ele é carne dela. Se ela cometer com outro, ela comete adultério. Os dois se tornam um. São carne da mesma carne. Por isso que o adultério é um homem praticar o mesmo ato com outra mulher. E outra mulher com outro homem. Por isso que Apocalipse 17, Roma é a mãe de toda prostituição. Ela traiu Deus, a palavra, e adulterou com todos os reis da terra. E fizeram essa pergunta, a mesma pergunta para o irmão Brana. Perguntas e resposta 14. Isso só no que eu li as mensagens, dessas poucas. Pode, por favor, explicar o corpo de Cristo em 1 Coríntios 12, 27? É o que nós lemos. 1 Coríntios 12, 27. É a noiva de Cristo
Em Apocalipse 2:9, é a nova Jerusalém espiritual aqui em Apocalipse. Isto é esse o discernimento espiritual da igreja? Irmão Branda lendo a pergunta, com vários cortes na pergunta, mas prevalece isso daqui. Por favor, explicar o corpo de Cristo. Em 1 Coríntios 12:27. É a noiva de Cristo? O corpo de Cristo? Perguntaram, é a noiva de Cristo? Você é a noiva de Cristo? Quem é a noiva de Cristo aqui? Então perguntaram, é o corpo de Cristo, a noiva de Cristo? E o profeta diz, deixe-me ver se entendi. Agora, 1 Coríntios, capítulo 12, certo? Verso 27. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e seus membros em particular. Então, onde estava a escritura seguinte? É Apocalipse 21, versículo 9. E veio um dos 7 anjos que tinha 7 taças, presta atenção, cheia das últimas 7 pragas, e falou comigo dizendo, vem e mostrar-te-ei a esposa, a mulher do Cordeiro. Aleluia. E o profeta diz, sim, o corpo de Cristo. Veja, o corpo de Cristo foi quebrado pelos nossos pecados. E pelo Espírito somos todos batizados naquele corpo. E nós tornamos membros. Aleluia. E onde o corpo, onde a minha esposa, simbolicamente falando, de onde veio? Eva, do corpo de Adão. Ela foi tirada do seu lado. Eva foi tirada do lado de Adão. O Cristo, ela era parte do seu corpo. E ele disse, ela é carne da minha carne, ossos dos meus ossos. E eu chamarei mulher. Aleluia. Você é chamada noiva dele. Amém? Os dois se tornam um. Aleluia. Carne da mesma carne, osso dos mesmos ossos. Por isso que tem um irmão, ele diz que foi no inferno. E eu creio que ele foi. O irmão Brana foi em êxtase. E ele também foi em êxtase. Eu já fui também em êxtase, no inferno. É um lugar terrível. E esse irmão conta aí, está nas redes sociais, que uma das coisas mais abomináveis lá é o adultério. É a prostituição. É o que mais tem no inferno. São por causa disso. Quem já viu esse depoimento? Alguns já viram. Por isso é abominável o adultério. Nós estamos em fraqueza. Sabe por que a igreja está em fraqueza? Por causa do adultério. Jesus falou que um homem olhar para uma mulher, se ele desejou, já cometeu adultério. Isso enfraquece a fé das pessoas. O adultério natural e o adultério espiritual. É por isso que, em vez de poder, fraqueza, a igreja está. Por isso que os casamentos estão na condição que estão, filhos jogados na rua. Hoje não casa mais até que a morte separe ou que Cristo venha. Casa por casar. Isso está no nosso meio. Quantos acontecimentos já aconteceram e vão acontecer. E cuidado nós, quem está de pé, para não cair. Que o arrastão do diabo é o adultério. É a prostituição. Por isso, Apocalipse 17, ela é a mãe de toda prostituição. Por isso que ela é abominada por Deus. Então, cristianismo é novo nascimento. Não é ficar pondo pena de águia e urubu, não.
É o que nós estamos tentando fazer. O negócio é nascer de novo. Aleluia. Saber quem você é. Então, ouça isso. A prostituição é o que enfraquece o casamento. É uma prostituição é online que fala? Online. Online. É o que a igreja fez e ela será queimada. É o que enfraquece casamento, lar, enfraquece igreja, em vez de poder, fraqueza. Mas se nós admitirmos que nós somos o corpo de Cristo, você não vai trair Cristo. Você não vai trair Cristo. Mas quando você não admite ser, você atrai Cristo. Você trai Cristo por qualquer credo, por qualquer ensinamento errado. Amém? Isso é duro, mas é a verdade. É duro, mas é a verdade. Quanto mais você descer para a luz, mais vai estreitar o seu caminho. Amém? Vamos dizer amém? Ele nos dará graça para nós vencermos. Amém? Então não é por força, não é por violência, não é vestir a igreja, não é por cabelo, tem que deixar o cabelo crescer. Quem tem o Espírito Santo não precisa de ninguém ficar insistindo, levando no quartinho e pondo saia comprida e puxando o cabelo à força, não. Quando nasce de novo, não faz nunca mais isso. Em nome de Jesus Cristo. Amém? Essa é a noiva de Cristo. Demais é a igreja. É religioso dentro da mensagem. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Eu tenho compromisso de falar a verdade. Porque se um pastor... Veja, o que a Bíblia diz? Que o pastor vela. Sabe o que é vela? Ilumia. Vela por vossas almas. Já pensou se ele não traz a luz? Ele vê. Eu falei para o pastor Euclides domingo. A irmã Edna foi conosco. Foi sábado. Foi conosco. Falei para o pastor Euclides, se nós que tem a revelação não mostrar o abismo, nós é culpado. Se Deus te mostrou isso, o senhor não mostrar, o senhor vai ser culpado disso. Não é isso? Você vela pelas almas. Eu não vou mostrar isso, porque isso vai criar confusão. Quem é da confusão é confusão mesmo. Mas quem é de Deus vê a verdade. Amém? Amém. Crê na verdade e a verdade vos libertará. Amém? E essa verdade não é fácil não, gente. Estreita mais o caminho. Oh, Deus. Vem aqui que você já vai orar. Vem cá. Vem cá. Secou minha garganta, Mosé. Eu estou aqui, já não sai a voz, que ela fica. 1 Pedro 12, tá. É 1 Pedro 4. Amados, não estranhei a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Aleluia! Olha, a glória, sabe onde você vê a glória dele? Quando você é revelado no seu irmão. É o rosto. Você vê o rosto de Cristo, a glória de Cristo. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Que nenhum de vós padeça como homicida ou ladrão, ou malfeitor, ou como o que se intromete em negócios alheios,
Mas, se padecer de como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus nesta parte, porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? Vocês acham que Deus não tem que julgar nós? Não, ficar do jeito que está. O julgamento nosso é aqui essa noite. Você veio diante de um juiz, só que ele é misericordioso. Paulo não falou? Quem nós julgamos a nós mesmos para não sermos julgados? Então você vem aqui para esse julgamento da palavra, para não ser julgado com o mundo, condenado com o mundo. Você sabe do jeito que nós estamos? Até o pastor, eu estou falando de mim. Pregar isso que eu vos estou pregando vai custar preço para mim. Mas o diabo não quer que nós falamos disso. Eu cheguei numa conclusão. Aí que ele se levanta mesmo. Aí você fala, mas isso, ele está tentando te amedrontar que isso não é certo. Através das suas ameaças. Mas ele está enganado conosco. E se o justo apenas se salva, onde aparecerá o ímpio e o pecador? Portanto, também os que padecem segundo a vontade de Deus, encomende-lhe as suas almas como ao fiel Criador, fazendo o bem. Mas esse 17 aqui, porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. Agora, esse julgamento, que fala da revelação, da glória de Cristo, julgar é você se ver Cristo. O julgamento é esse. Enquanto você não se ver como a parte dele, você não viverá para o arrebatamento. Pode ter certeza disso. Nós vamos ser religiosos. Faz uma oração. Pai amado, Oh, Deus. muito obrigado, Senhor Jesus. O Senhor ocultou aos sábios e entendidos, Senhor. Revelaste aos seus pequeninos. Amém. Isto é o Senhor zelando de nós, ó Pai, nos mostrando o caminho, a verdade e a vida. Este é o caminho. Não há nada fora disto, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a estar no centro da coisa. Nem para a direita, nem para a esquerda, mas no centro, Senhor. Dá-nos esta graça, Senhor. Continua aperfeiçoando em nós esta obra. Creio, Senhor, que voltaremos ajudados, ó Pai. Eu fui ajudado, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Leva cada um de volta, Senhor, para os seus lares. Guardado, Senhor, debaixo das tuas potentes mãos. Se houver um amanhã, Senhor, que possamos estar firmes, unidos, numa só fé, num só amor, num só Senhor, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Eu ouvi no programa de rádio agora à tarde, à noite, 6h30. A palavra de Deus é simples, mas, no entanto, é profunda. Alguém escutou isso? Amém. Ela é profunda. Maior profundidade é saber que você é a noiva de Cristo e representa Ele na terra. E Ele está em você, em espírito. Se o espírito dele está em você, é Ele vivendo em você. É a esperança nossa da glória. Deus abençoe, você foi curado, liberto. Isso liberta. Se você abrir sua alma para a luz que é a revelação, ela traz estímulo, diz o profeta. A revelação traz estímulo. Você sabe como que nós estamos? Eu vou falar por mim. Nós estamos indo assim, ó. Religioso é ser assim, ó. É ir e chegar ao fim do caminho. Ó, chegou. Nós está assim numa frieza espiritual. Dia de culto não tem estímulo mais para ir, vai por ir. E o profeta diz:
quando eu chego no fim do caminho, você tem que tomar o caminho de Deus. O irmão Branham diz, eu cheguei ao fim do meu caminho, mas daqui para frente tem que ser com Ele, porque o meu acabou. A revelação faz você passar do outro lado. A nossa visão religiosa, ela tem um fim, mas se a revelação vem, você vê além do véu. Amém? Olhando para o invisível. O profeta pregou essa mensagem. Olhando para o invisível. Você vai olhar além do que você é. Se nós ficar do jeito que nós estamos, bom, o profeta falou que o arrebatamento é pouco mesmo. É um aqui, outro acolá. Se brincar, esse aqui, a outra acolá, é meia dúzia. Como foi nos dias de Noé, seria nos dias da vinda do Filho do Homem. Quantos teve nos dias de Noé? Nos dias de Ló, nos dias de Sodoma, seria nos dias da vinda do Filho do Homem. Irmão Branham falou muitas vezes sobre isso, mas nós estamos vivendo religiosamente. Nós estamos igual adormecida. Nós vamos adormecendo na mensagem, acostumando. Nós estamos precisando de um reavivamento, de um chacoalhão de Deus. E eu estou falando de pastor, senão igrejas estão caindo aí em espírito de prostituição, de adultério. Se não acordar e ver quem nós somos, vai rodar todo mundo. Casamentos. Deus tem misericórdia de nós. É muito duro, mas é a verdade. Deus dará graça para você, se você crer. Amém? Boa noite com Jesus a todos.